Em relação ao alvo principal de hoje da operação da Polícia Federal, acho importante só a gente trazer essa reportagem aqui do Vanderlei Preto Sobrinho, que está na nossa página, falando que o alvo, ele é secretário hoje do Cláudio Castro, né, do governador do Rio de Janeiro, o secretário de mobilidade do Cláudio Castro, foi prefeito do Duque de Caxias e ele esteve na semana passada com o presidente Bolsonaro e seus filhos. Aí a gente está vendo nas imagens Eduardo Bolsonaro, deputado, e o senador Flávio Bolsonaro, além de outros integrantes ali do PL. Estiveram juntos em Brasília para falar sobre eleições municipais. E, segundo aqui até a reportagem do nosso colega Vanderlei, Reis é um velho conhecido do ex-presidente. Ele apoiou a candidatura de Bolsonaro em 2018. Naquele ano, Bolsonaro foi à inauguração de um colégio militar em Duque de Caxias, quando Washington Reis era prefeito. Já presidente, ele recebeu integrantes da família de Washington Reis em seu gabinete. E a fidelidade de Reis foi testada durante a pandemia da Covid. O então prefeito descumpriu as decisões judiciais que obrigavam, naquele momento, a cidade de Duque de Caxias a respeitar o Plano Nacional de Imunização. Na ocasião, Bolsonaro fazia campanha contra a vacina, recomendava tratamento com remédios sem comprovação científica e Reis seguia as recomendações de Bolsonaro, dando apoio a ele. Reis confirmou apoio na eleição de 2022. Ele foi um dos integrantes do MDB a abrir a dissidência contra a candidata à presidência do partido, Simone Tebet, e apoiou o Bolsonaro. Só que no histórico dele é curioso que ele já apoiou, inclusive, Dilma Rousseff lá atrás, no histórico dele. Bom, essa ligação dele com o Bolsonaro, esse encontro na semana passada, mostra essa proximidade. E é um dos pontos, né, o Sakamoto, de investigação sobre como foi feita a falsificação da carteira de Bolsonaro, né, a participação desse Washington Reis. Fabiola, a participação dele, né, e o que foi feito, ou seja, entrar num sistema público, né, e fraudar os registros desse sistema público, né, mostra como o bolsonarismo estava, ele se imiscuiu, ele entrou, ele se enraizou em vários setores e vários níveis da administração pública, dobrando as regras, dobrando as leis para as suas necessidades. Né? Um dos dobramentos de reflexão para a população a partir deste caso é mostrar como o bolsonarismo usou, como o bolsonarismo sequestrou setores do Estado brasileiro, dobrando-os à sua necessidade. E no caso dessa necessidade, é a necessidade do presidente da República e do seu entorno de ter cartões de vacina para burlar as restrições que foram impostas pelo Brasil e por países racionais, né, por conta da Covid-19. Então, o que acontece? Este caso não é menor. Ele mostra, na verdade, como o bolsonarismo dobra as instituições. E isso não é novidade. Quando o Bolsonaro foi eleito, a gente fez um alerta, uma série de especialistas fizeram um alerta de que ele iria sequestrar uma série de instituições para tentar fazer com que as suas necessidades e dos seus aliados e dos seus apoiadores fossem atendidas. E a gente viu o sequestro ou a porrada de uma série de instituições públicas, Receita, COAF, INCRA, IBAMA, ICMBio, uma série de organizações que não quiseram se dobrar, levaram cacetada, né? E as instituições que não se dobraram apanharam publicamente, né? Teve aquelas que fizeram acordos econômicos como parte significativa do Congresso Nacional, e aquelas que não se dobraram naquele momento a Bolsonaro, como o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal ou a imprensa, apanharam publicamente. A imprensa não é um setor público, mas apanhou também como uma instituição da sociedade, que não se dobrou às necessidades de Bolsonaro. E neste caso a gente mostra como essas necessidades foram dobradas. Durante muito tempo, Fabiola, a gente ainda... É que esse caso foi um caso gritante, é um caso que pode se conectar à questão golpista, é um caso que se conecta à pandemia que matou mais de 700 mil brasileiros e teve uma parcela significativa de responsabilidade de Jair Bolsonaro, que
e se a justiça for justa, ele ainda vai responder por conta das pessoas que morreram durante a pandemia devido ao seu comportamento negacionista, né? Mas o fato é que isso, na verdade, é um indicador de que a gente, por muitos e muitos anos, ainda vai descobrir formas de que o Estado foi dobrado, sequestrado para as necessidades dele. Só para terminar, é claro que qualquer grupo político no poder tenta utilizar a máquina pública para o seu interesse e para o interesse dos seus. Só que o que a gente está vendo no bolsonarismo é um caso que a gente define como seus é, grosso modo, o clã Bolsonaro e aqueles que estão em volta dele. Dias, até quando a gente vê essa imagem aqui, né, todos eles reunidos, esse secretário de Cláudio Castro, a gente sabe o quanto Cláudio Castro apoia também Bolsonaro, e eles fazendo justamente as discussões sobre as eleições municipais, é isso que está no jogo. Mas isso mostra, inclusive, a proximidade e o quanto Bolsonaro contou com a ajuda desse ex-prefeito, hoje secretário. E foi muito importante, até na reportagem aqui do nosso colega, ele relembrar nessa época da pandemia. Então tem toda uma ligação aí, né? De onde veio a falsificação da carteira de vacinação do Bolsonaro, de um ex-prefeito que apoiava o negacionismo de Bolsonaro. Sem nenhuma dúvida, vão sendo expostos os liames, né, as vinculações. E é preciso realçar, Fabiola, que a Polícia Federal já chegou às conclusões fundamentais nesse inquérito, né? Está fazendo agora investigações complementares a pedido da Procuradoria, mas já está registrado nos autos que a conclusão da polícia. Uma delas é de que o Bolsonaro foi o mandante desse crime de falsificação de cartões de vacina. Há o depoimento do delator, o Mauro Cid, que disse ter recebido ordens expressas do presidente da República para falsificar cartões para ele, Bolsonaro, e para a filha mais nova dele, né? E as pessoas tendem a considerar, Fabíola, sobretudo num personagem multi-investigado como o Bolsonaro, ele está sendo investigado até por tentativa de virada de mesa, golpe de Estado, né? Então, as pessoas tendem a dizer, olha, não, isso daqui é tão menor, um crime como esse, né? Falsificação de cartão de vacina, mas não é um crime menor, embora as penas a que o Bolsonaro está sujeito sejam evidentemente menos draconianas do que no caso da tentativa de golpe, e até no caso da tentativa de vender joias da República, né? O caso é muito grave, né? Imagine um cidadão comum que entrasse nos computadores do Ministério da Saúde para alterar criminosamente o sistema, inserindo dados falsos sobre a vacinação de determinadas pessoas. Isso já seria um assinte. Agora, imagine o presidente da República fazendo isso, ou prepostos dele realizando essa operação por sua ordem, né? Seria já uma atrocidade. Agora, em se tratando de Bolsonaro, que é um presidente que teve lá a gestão negacionista, inepta da pandemia, deixou um rastro aí de mais de 700 mil mortos, aí mesmo é que o caso fica não apenas grave, é gravíssimo, né? E é preciso considerar o contexto da época. Nessa ocasião, vários países exigiam o comprovante de vacinação para permitir a entrada dos seus visitantes, né? E a Polícia Federal traça um liame, uma conexão entre a falsificação dos cartões de vacina e o planejamento da quebra da ordem institucional, o planejamento da tentativa de golpe. Diz a Polícia Federal no seu inquérito que o objetivo desta quadrilha liderada pelo presidente era o de ter à sua disposição documentos que poderiam ser utilizados por ele, Bolsonaro, e pelo seu grupo, para permitir que eles tivessem acesso, uma vez iniciado, deflagrada a tentativa de golpe, que eles pudessem ter à disposição essa documentação para cumprir eventuais requisitos exigidos por países na entrada ou na permanência dos golpistas no exterior. Então está tudo já esboçado, o inquérito está. Hoje nós estamos vendo aí duas operações, batida de busca e apreensão, que visam complementar o inquérito, mas o grosso já está lá e não é por outra razão que esse inquérito se encaminha para a conclusão, Fabíola. Já foi concluído, o procurador pediu diligências adicionais e também essas diligências estão aí em fase final.